Esse é um cintinho que a gente colocou para ajustar e que também é de economia circular. Inclusive, esse manequim é da economia circular, que veio da Bangalô, minha grande amiga que estava de mudança, mandou esse manequim que eu chamo de Regina. Tá, eu sou a Jéssica Mari, eu nasci em Porto Alegre, eu tenho 28 anos. Eu sou a filha mais nova de uma família de 4 irmãos, uma família, assim, que eu diria de baixa renda. Então, desde pequena, o Secorrente sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre ganhava muitas coisas das minhas irmãs, dos meus primos e tudo mais, e nem sempre eu me identificava com aquelas roupas, nem sempre aquilo era sobre a minha identidade, do meu estilo, assim. Quando eu era pequena, minha mãe, ela trabalhava com uma amiga no ateliê, que é a minha tia Cecília, que a gente já dá nomes, né? Quando a pessoa está sempre presente desde pequena na vida, e as duas viviam criando juntas no ateliê. Eu também ficava olhando aqueles retalhos, eu sempre brinquei muito de Barbie, então eu ficava ali, mãe, me ensina como dar um pontinho aqui, pegava aqueles retalhos e fazia vestidos maravilhosos para as Barbies, assim. Então esses são os 2 ganchos de onde tudo começou. E com a questão do second-hand, de ganhar tantas coisas, eu ficava, eu vou cortar aqui, eu vou botar essa manga desse jeito. Eu sempre brincava, dizia, quando eu crescer eu vou ser estilista de moda, porque isso veio de um berço, né? Eu era pequena ali enquanto a mãe estava costurando e aquilo me inspirava, aquilo também desenvolvia muita criatividade dentro de mim. Quando eu era adolescente, ali devia ter uns 16 anos, começaram os cursos do Pronatec. Foi uma porta muito importante para mim, porque os cursos de moda, eles não são muito acessíveis, também a faculdade não é algo muito acessível, e ali foi uma porta de eu poder desenvolver um pouco mais do que eu tinha interesse. Então lá eu aproveitei curso de modelagem, curso de desenho técnico, curso de costura, e foram, assim, professores incríveis, onde eu pude aprender sobre um pouco da história da moda no desenho. A gente trabalhava texturas e o professor já ia contando toda a história de onde que vem o jeans, assim. Então foi algo muito inspirador ali, que começou a nascer dentro de mim essa vontade. Mais tarde na minha vida, eu ganhei uma bolsa na Uniriter em design de moda, e também consegui, assim, aprender um pouco sobre projeto, algumas coisas assim, mas com o tempo eu não consegui dar continuidade, porque eu acabei perdendo a bolsa. Então, comecei por outros caminhos, comecei a desenvolver um brechó meio pessoal, porque eu sempre fui muito garimpeira, sempre achei o brechó um lugar muito de múltiplas possibilidades de encontrar peças autênticas, peças que têm histórias, peças que têm algum elemento ali diferentão do que a tendência vem, né, trazendo. E para mim, essa questão da tendência sempre foi algo que eu queria ir na contramão, porque isso faz com que todos nós meio que sejamos robozinhos, né? Que vai ali e fica se vestindo igual, porque aquilo dizem que é bonito, então eu vou usar aquilo que é bonito, e muitas vezes isso se distancia tanto da identidade pessoal, né? Do que a nossa essência diz, assim. E, enfim, acabei indo morar em Floripa, fui dando outros movimentos, o brechó nasceu lá, comecei a expor com o brechó, super deu certo. Chegou uma hora que eu tava cansada de expor e eu tinha um monte de matéria-prima disponível. E eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu já estava trabalhando muito tempo em vários lugares aleatórios, onde eu só queria encher o meu bolso e não tinha propósitos por trás disso. E eu já estava num ciclo, assim, que eu não aguentava mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu queria ter uma pochete jeans, então eu vou aprender e vou fazer uma pochete jeans. Então, eu comecei a fazer, a pochete saiu, e daí eu pensei, pronto, isso pode ser um negócio. Vou começar a fazer uma marca com as roupas que eu tenho aqui, porque eu tinha texturas incríveis de peças, eu tinha jeans antigos, que é aqueles jeans grossos, que são de qualidade, e comecei a co-criar com isso. Até que chegou uma hora que eu pensei, esse vai ser o meu novo trabalho, vou desenvolver uma marca. E aí nasceu a Soy Lúcida, que é o projeto que eu trabalho hoje. A Soy Lúcida, ela é uma mistura de moda, de arte e de educação. Eu falo moda, mas também voltamos nesse passinho atrás, que é sobre roupas, porque é o impacto da indústria da moda que nos preocupa muito. A indústria da moda é a segunda indústria, né, mais poluente, e a gente está recém aprendendo sobre o plástico, sobre outras coisas. A gente nunca é ensinado a pensar sobre o impacto das nossas roupas. E moda, e daí quando entra em arte, que eu acho que é quando a gente fala sobre moda, que é esse resgate das técnicas manuais, de poder botar algo com mais da sua identidade. Daí nisso eu trabalho
o bordado, eu trabalho estilogravura, stencil, trago outras coisas além da costura e do upcycling, né? E educação, porque a partir do momento que eu vejo que eu sei desenvolver algo, eu posso compartilhar isso com outras pessoas e também tá despertando essa autonomia e esse novo olhar para essas pessoas que têm esse interesse de desenvolver isso também. Mas no começo da Soy Lúcida, eu só fazia pochetes, porque foi o que eu tinha aprendido a fazer. Eu comecei a fazer garimpos, tudo mais, fiz algumas customizações, mas eu queria mais do que isso, assim, porque a gente, quando trabalha com upcycling, a matéria-prima, ela é abundante, o lixo, ele é essa maior abundância de matéria-prima, mas existe esse desafio muito grande, que é desenvolver uma coleção, porque tu trabalha com uma matéria-prima que tem um tamanho específico, que talvez tu não encontre em outros lugares, então, normalmente as peças, elas se tornam peças únicas, peças exclusivas, né, singulares, enfim. Então, eu sempre tinha esse desafio de não conseguir desenvolver uma coleção, porque eu não tinha uma metodologia, assim, né. Antes de eu falar dos desenvolvimentos do curso da Transmuta, do que me trouxe, assim, eu também queria mencionar que quando eu cheguei em Floripa, eu conheci uma rede de pessoas muito potentes que somaram nesse trabalho, assim, que foi quando eu estava nesse mesmo tempo do brechó, começando a desenvolver as pochetes, ou desenvolvendo as customizações ali, brincando. Eu conheci uma ONG que se chama Trama Ética, que é uma ONG onde trabalha esse compartilhamento de técnicas, enfim, tapeçaria, crochê, bordado, tipo patchwork, ecoprint, todas as coisas que dá para a gente fazer manual. Naquele espaço existia esse compartilhamento de técnicas. E ali foi uma expansão muito grande para mim, porque eu aprendi muitas técnicas. Eu falo que eu sou oportunista nessas coisas, porque eu vejo ali uma portinha, eu quero estar em tudo, eu quero aprender todas as coisas, porque eu vejo que dá uma possibilidade de trazer mais identidade, de fazer das peças também um movimento de ativismo, de fazer das peças, escrever um bordado que eu tô ali na fila do pão e a pessoa leu aquele bordado e, sei lá, despertou insights, aquela peça conversou com alguém, assim. E a partir dali da Trama Ética, eu tive um convite muito especial, que eu participei de um projeto da Renner, junto com a Comas, que é uma marca maravilhosa de São Paulo também, que é uma grande referência para mim, onde na faculdade eu buscava essas questões da sustentabilidade e que não tinham, ali eu pude encontrar tudo, porque elas trouxeram um curso tão completo, onde elas trouxeram os impactos do jeans, os impactos das matérias-primas, de como isso atingia o meio ambiente, e também trazendo algumas técnicas de experimentações e de reaproveitamento de energia das peças. Então, ali já me trouxe um ensinamento, né, de, aqui já tem uma bainha. Será que eu realmente preciso fazer uma bainha na outra peça? Será que eu não posso pegar essa bainha e aproveitar aqui? Só que me faltava muito, ainda ficou me faltando um pouco dessa parte da criação da modelagem em si, sabe? Isso ainda estava muito embaçado dentro desse meu caminho. Então, eu tive essa experiência aí de 1 ano de técnicas de upcycling, onde eu aprendi pra caramba sobre reaproveitar as peças, reaproveitar as histórias que ela conta, e daí entrou a Transmuta. E a Transmuta entrou na minha vida de uma forma muito especial, assim, porque eu já acompanho o processo de vocês desde que vocês nasceram, sempre muito inspiradores. Eu vi o curso e eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer esse curso, eu preciso também aprender com eles. E eu tava naquele movimento de que eu tava me mudando de estado, eu nem sabia se eu tava me mudando, eu tava no momento que nem eu sabia o que tava acontecendo. E daí eu tava triste, porque naquele momento eu tava ali no cálculo de gastos e eu não podia investir. Eu cheguei e mandei uma mensagem com a minha história pra vocês. E aquilo foi tão recebido que eu fiquei, gente, como é bom a gente ser cara de pau, né? Às vezes na vida. Isso foi uma alegria tão grande que eu ficava pulando pela casa, assim, sabe? Tipo, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo, como o universo é bom. Daí, foi isso, assim, entrei no curso. Eu achei genial, assim, essa sacada de vocês de ter feito o curso teórico de upcycling antes do curso prático, porque já começa olhando a partir dos nossos impactos, né? Do que a gente está fazendo com a terra nessa forma de consumo, que extrai para produzir, descarta, extrai para produzir, descarta, e trazendo depois a prática, que é esse lugar onde, não, peraí, a gente não precisa mais extrair, olha tudo que já tem disponível. Como é que vocês falam? O upcycling é a moda do futuro, né? Então, traz essa metodologia de como co-criar com aquilo que já tem. Então,
Eu acho que essa teoria assim, foi muito fundamental para saber também o lugar que a gente ocupa como upcycler e também o lugar que a gente ocupa e os impactos que a gente causa como terráqueos, assim, né? Então, são perspectivas muito, muito importantes para dar esse outro passo, porque eu vejo o upcycling muito um caminho de transformação, é um caminho de regeneração, pelo menos ali para dar um respiro para aquelas peças não irem parar em aterros. Então, eu vejo muito como uma possibilidade de estar transformando um grande problema, que é todo esse caos do lixo, em ideias e poder prolongar essa vida útil contando novas histórias, né? E depois, né, com o tempo, entrou esse curso das cores também, que daí eu me senti muito feliz, porque eu pude contemplar daí, né, de poder pagar, né, devolver essa abundância que vocês me trouxeram para a vida, para vocês. E esse outro detalhe das cores e da análise de matéria-prima, dessa análise sinestésica, foi algo também muito pontual que me ajudou no desenvolvimento de coleção. Esses olhares que vocês trouxeram de ter um olhar mesmo sinestésico, de sentir o que aquela história conta, de sentir a gramatura, a textura, junto com o olhar das cores, né, da temperatura, do contraste. Foi uma grande chave mesmo. Acho que foi uma experiência muito, muito rica, muito especial. Acho que toda a metodologia, a forma que ela é passada, tudo de uma forma muito prática e passo a passo, isso para mim funciona muito bem. E para mim foi muito, muito especial, porque me abriu como trabalhar com as modelagens no upcycling. E essa era a minha maior dificuldade. E sabendo como trabalhar os moldes, a técnica dos recortes, do espelho, isso me possibilitou fazer uma coleção. Então, trabalhando com foco na matéria-prima, que daí essa coleção que agora eu estou trabalhando, ela é com foco em guarda-sóis, que eu encontrei na praia, em Floripa, e guarda-chuvas, que também eu fui encontrando por vários lugares, e chegando em Porto Alegre, encontrei a Fernanda Kirsch, que é uma modelista também, que está se especializando no Zero Waste, e ela tinha um TCC sobre guarda-chuva, no qual ela colheu um monte de guarda-chuva. Daí eu cheguei com a ideia, com os meus guarda-sóis, umas boias furadas, umas coisas assim, e falei, eu quero fazer uma jaqueta, eu quero fazer assim assado, só que eu não sei por onde começar o molde. Mas tu começando o molde, eu consigo as técnicas de recorte e de a gente desenvolver junto o upcycling. Ela, bora, vamos juntos. Daí ela começou a desenhar aquele pique de modelista, já tudo, e eu falando, não, aqui um pouquinho mais alto. Eu acho que podia ter um recorte assim. Daí depois a gente abriu o guarda-chuva. Não, os recortes têm que ser diferentes. Não tá encaixando nisso aqui. Daí a gente, não, pera, vamos voltar lá para a metodologia da transmuta e começar pelos recortes, a modelagem também. Então, foi um aprendizado muito rico. Acho que desde até de umas coisas muito simples, assim, de como desmanchar as roupas. Eu demorava como 2 horas, às vezes, para desmanchar. Vocês trouxeram umas técnicas ali que simplificam o processo. Sinto que eu estou entrando num novo momento, né, como upcycler, como empreendedora também, porque eu sempre achei muito limitante a questão das roupas, por toda essa questão, né, da dificuldade de trabalhar com matérias-primas muito distintas, e encontrando esse caminho, né, eu lanço a coleção 01 da Soy Lúcida, que é essa coleção de guarda-sol e guarda-chuva, resgatados do lixo, resgatados da praia, dando uma nova história para isso, reaproveitando, né? E contando, eu vou mostrar para vocês, vou pegar as peças aqui. Essa foi a peça piloto da coleção que eu e a Fernanda fizemos. Esse guarda-chuva rosa, a Fê encontrou no lixo. Esse aqui era um guarda-sol amarelo que eu encontrei na praia do Campeche. E essas partes aqui azuis era de um outro guarda-sol que eu também encontrei na armação. Então aqui a gente começa a brincar com os recortes da matéria-prima. E a gente fez essa numa modelagem maior, mais ampla. Também porque a gente fez uma na minha identidade e outra na identidade dela na produção, né? Nessa aqui ela queria uma coisa mais ampla, assim, também. Daí todas essas peças eram guarda-chuvas. Atrás a gente também trabalhou essa questão do triângulo. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, acho que dá pra ver. Essa jaqueta a gente usou malha de algodão, que a gente encontrou em Brusque, um espaço que vende sobras de recortes de fábrica quilo, assim. Então ela é toda de recortes dos retalhos que a gente pegou. E por dentro ela tem 4 bolsos, assim, aqui nas partes de dentro. E também trazendo todo esse conforto, todo esse insight que vocês trouxeram lá na live de também pensar sobre os forros dos casacos. Aqui esses buckets
eles têm bolso dentro. Para quem quiser, enfim, né, dar uma voltinha na praia, só põe ali, né, o que precisa. E daí a gente fez nas cores, várias cores que sobraram no amarelo, a gente fez uma brincadeirinha aqui com o preto e o amarelo, a gente fez um preto. E também nasceu uma nova pochete dessa brincadeira, cadê ela? Deixa eu encontrar. Nessa pochete eu queria fazer com guarda-chuva e não ia ter estrutura. Daí lá na praia eu encontrei uma capa de prancha de surf no lixo, onde por dentro da capa ela tinha aquele isoporzinho, aquela manta de isopor. E daí eu usei para dar estrutura, usei guarda-chuva por fora, guarda-chuva por fora, guarda-chuva por dentro também, todo de oncinha por dentro. E usei a manta para dar essa estrutura quadradinha dela, sabe?